Começando mais uma edição do programa Mais Política aqui do portal Visão Mais, e hoje a gente vai falar com o ex-prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, que é pré-candidato a deputado federal. Fabrício, obrigado pela tua presença aqui. Que agradeço, prazer poder estar aqui, já parabenizando aqui pela estrutura, pelo ambiente, muito bacana, cara, parabéns. Vamos lá então, prefeito, eu queria começar falando sobre o seu governo, né? Uma obra muito relevante que chamou muita atenção da mídia nacional foi a mega obra de alargamento da Praia Central, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho como que foi todo esse projeto e os bastidores também, né? Porque é um projeto bastante ousado, tu tem que empurrar o oceano mais para trás, né? Eu queria que falasse um pouquinho sobre esse projeto do teu governo que foi bastante marcante. Bom, primeiro a gente fez algo que foi determinante, que era projetar a visão para a cidade dessa obra. Então nós reunimos lá o setor organizado da sociedade e nos comprometemos a fazer essa obra que já estava no papel há mais de 20 anos. Mais de 2 décadas a cidade estava à espera dessa obra. E essa obra ela veio em um momento crucial para Balneário Camboriú. Eu realizei ela em plena pandemia. Quer dizer, a cidade com muitos problemas, cidade turística que dependia da visitação, a cidade que depende de investidores também de fora, uma cidade que estava passando pela sua maior crise, como a humanidade estava passando por essa crise. E nós realizamos ela em plena pandemia num tempo de um pouco mais de 90 dias. Quer dizer, o maior aterro de praia da América Latina na época foi feito em plena pandemia e que deu a Balneário Camboriú, após a saída da crise, como o metro quadrado mais valorizado do país. E foi uma obra importante, primeiro, porque ela uniu a cidade em torno de uma visão. Embora ela teve também contrariedades, né? Aquele momento era um momento tenso, era um momento difícil para a humanidade, para a sociedade, mas ela também reuniu uma grande expectativa. Quando você prolonga, né, mais do que areia, a gente prolongou, na verdade, foi os limites da cidade. Nós aumentamos as expectativas da cidade e isso fez com que Balneário Camboriú desse a volta na crise muito mais rápido. Então essa obra foi um marco que, inclusive, nós recebemos lá dezenas de prefeitos que levaram a mesma estrutura de realização dos nossos projetos e obras para as suas cidades. E um grande marco também porque foi feito pela draga na época mais moderna do mundo. Essa mesma empresa, ela fez, por exemplo, as Palmeiras de Dubai, ela havia feito importantes obras no planeta Terra e ela veio a Balneário Camboriú e executou essa obra de maneira exemplar. Eu acredito que não foi a primeira obra de alargamento aqui, porque eu acredito que foi Canasvieiras, que teve uma anterior até, mas foi uma obra que ela serviu para dar coragem justamente para outras cidades fazer, né? Executar esse projeto. Até não sei como é que está hoje o processo, mas Navegantes, né? Foi na Praia do Gravatá, ali tinha esse objetivo. Meia Praia, agora ali em Itapema também. Acredita que realmente serviu nesse sentido de dar coragem para as outras administrações? Sim, porque Balneário Camboriú, a praia principal é o corredor econômico da cidade. Então, se nós errássemos nessa obra, nós comprometeríamos toda a cidade. Embora tivéssemos ali todas as informações, um bom estudo, bons projetos, nós tínhamos também a certeza de que a crise passaria e que nós precisávamos apresentar uma cidade diferente do que estava. E quando nós alongamos a praia, deu capacidade não só de fazer agora uma melhor infraestrutura, mas nós trouxemos para lá, por exemplo, o maior campeonato de beach tênis do mundo. A praia ela não se tornou somente um lugar para sol, banho de sol e não só para a praia, mas ela se tornou um local de confraternização, um local em que as famílias vão para o fim de tarde, independente da temperatura, praticam o esporte, utilizam a praia de maneira saudável. E nós precisávamos ter um ícone de Balneário Camboriú, não do metro quadrado mais valorizado, porque isso foi consequência, mas de uma cidade que expandiu os seus limites no seu momento mais difícil e, excepcionalmente, conseguiu fazer isso de maneira que a população abraçasse essa obra. Então a cidade toda ganhou com isso e também inspirou outros municípios. Eu dou um exemplo, Maceió, veio o prefeito de Maceió, JHC, veio lá. Inclusive levou até a mesma roda gigante, levou lá para Maceió. Municípios do estado do Paraná, no Nordeste recebi vários prefeitos, fui dar palestra depois em vários lugares que também queriam fazer essa obra. Ela foi uma obra vultuosa. Nós estamos falando aqui de uma obra que ela mudou a realidade por isso ela foi tão importante. Ela foi impactante, ao mesmo tempo ela foi determinante para apontar Balneário depois disso como uma cidade que tem visibilidade do Brasil e fora do Brasil.
Prefeito, e além dessa obra, o que dá para destacar da sua gestão também, desses seus 8 anos? O que o senhor mais se orgulha de ter entregue nesse período de mandato? Além disso, de ter o desenvolvimento econômico muito acentuado, foi também em pandemia que nós diminuímos impostos. Nós diminuímos ali, por exemplo, o ISS, que trouxemos empresas na área da tecnologia para Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é um destino de sol e mar, acabou virando um destino que se adaptou às mudanças, principalmente pós-pandemia, onde as pessoas podem trabalhar e viver no mesmo lugar. E trouxemos empresas importantes na área da tecnologia, fintechs, empresas que vieram para Balneário Camboriú pós-pandemia. Outra ação muito importante foi na segurança pública, talvez uma das mais, porque o motivo das pessoas passearem, conhecerem Balneário Camboriú, investirem, morarem em Balneário Camboriú chama-se segurança pública. Uma cidade que não é limpa, uma cidade que não é organizada, uma cidade que não é segura, é uma cidade que ela é decadente. E nós investimos muito nisso. Formamos, por exemplo, na época, a maior guarda municipal de Santa Catarina. E investimos no mais moderno centro de guarda municipal do estado naquela época. Melhoramos não só os armamentos mais tecnológicos, mas investimos também em equipamentos, investimos em várias áreas que deu a Balneário Camboriú. Teve um ano que nós ganhamos como cidade mais segura do Brasil. E que hoje passa por muitas dificuldades a cidade, especialmente nessa sensação de segurança por vários fatores. Mas de um deles, sem dúvida nenhuma, a cidade tem que ter. É ordem, é limpeza e é saber colocar aquela, mais do que aquela sensação, né? As pessoas têm que poder... segurança pública é liberdade. Segurança pública é o principal ativo de Santa Catarina, por exemplo. Por que Santa Catarina é o maior receptivo do estado? Por causa da segurança pública, é o estado mais seguro do país. Então você veja, uma coisa traz a outra. E segurança pública é fundamental. Outro ponto muito importante foi nós entendemos que o problema de depressão e suicídio, ele também é um problema de gestão pública. Então nós abrimos a Casa da Família Inteligência Emocional. Lá nós ofertávamos dezenas de oficinas, inclusive línguas. As pessoas aprendiam italiano, português, inglês, francês. E utilizamos todo um ativo de pessoas que precisavam estar conectadas entre si para poder justamente enfrentar a depressão e o pensamento suicida. Balneário Camboriú é uma das campeãs antigamente em suicídio. Então nós criamos esse programa Abraço, que ele conectava as pessoas, trazendo as pessoas para um serviço realmente de doação, né, para o próximo, em que acabou criando uma grande metodologia de cura. E nós fizemos isso através desse programa chamado Abraço, criamos o Abraço ao Idoso. Nós abrimos a primeira Secretaria do Idoso em Santa Catarina, uma secretaria muito importante, já que lá tem um público da melhor idade. Sim. Aquela pessoa que trabalhou em outro lugar a vida inteira e vai se aposenta e vai morar em Balneário Camboriú. Eu tenho um princípio muito, muito importante de quem não honra o seu passado não sabe caminhar para o futuro. Então, quando nós honramos essas pessoas que deram a sua contribuição para a sociedade, nós também começamos a apontar um caminho mais seguro para Balneário Camboriú. Então, nesse campo de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento humano, foi uma área muito importante que, inclusive, nós somos reconhecidos, ganhamos prêmios nacionais. Eu estive já na sede da ONU em evento falando sobre esses programas. Recebemos lá uma comitiva também de associações ligadas à ONU em Balneário Camboriú, onde nós falamos como enfrentar os problemas emocionais. A depressão ela é algo que tem que ser enfrentado com políticas públicas e Balneário Camboriú foi modelo nisso. E o senhor, né, passou por 8 anos de gestão ali em Balneário Camboriú, com certeza deixou uma marca para a cidade, né? E a Juliana Pavan é a atual prefeita hoje, né? Ela sucedeu o seu governo, né? Nesse 1 ano e meio de gestão dela, eu queria uma avaliação sobre a atual gestão municipal. Bom, eu procuro geralmente fazer, né, uma avaliação muito macro, até porque eu como prefeito conheço os detalhes, mas acho que não é o meu papel apontar em A, B, C os detalhes. Mas se fosse para dizer algo que a cidade hoje sofre é com a própria sensação de segurança, com a ordem, com a limpeza. Isso é uma coisa muito importante para que as pessoas elas possam se sentir seguras na cidade. Então, hoje, morador em situação de rua é algo que tem que ser enfrentado, a pichação, tem que ser enfrentado o combate à criminalidade. É muito importante isso, é muito importante ter essa unidade com as forças de segurança. Nós temos
A Guarda Municipal, os agentes da Guarda Municipal são muito competentes. A Polícia Militar é muito competente. A Polícia Civil faz um belo trabalho. Mas precisa de uma liderança para sincronizar isso dentro da cidade para que possa externar essa sensação de segurança, de ordem para a população. Uhum. E hoje o senhor é pré-candidato a deputado federal, né, pelo Republicanos, né, um partido que o senhor se filiou de certa forma recente, né? Queria que o senhor fizesse uma análise sobre a sua própria pré-candidatura, né, e também com quem que o senhor pretende dobrar, né, uma vaga aí a deputado estadual, se pretende também realizar outros apoios aqui na região, no Vale do Itajaí. Bom, eu já fui candidato a deputado federal há 12 anos atrás e por menos de 1.000 votos eu não cheguei à vaga de deputado federal. E depois de ter passado como prefeito por dois mandatos, fui também secretário de Estado, secretário de Planejamento, aperfeiçoou ainda mais a minha visão sobre a importância que nós temos que ter na representatividade. E aí eu elenco alguns temas que eu considero fundamentais. Dentre eles ser um deputado federal municipalista, onde que a vida das pessoas acontece. A vida das pessoas não acontece lá em Brasília. A vida das pessoas acontece onde elas moram. E aí é uma injustiça com Santa Catarina, que envia a cada R$100, somente R$10 retorna para os nossos cofres, né? E isso é muito significativo. Mesmo assim, Santa Catarina dá conta do seu recado. Veja, nós temos o menor índice de desemprego, se fosse de um país, seria do mundo. Nós crescemos o PIB mais do que a média nacional e mais do que proporcionalmente Estados Unidos e Japão. Nós somos o estado mais seguro. Nós temos um ambiente para negócio de tecnologia, um ambiente para o agronegócio estável, com importantes empresas e importantes parcerias. O governo estadual faz o maior investimento da história em infraestrutura. Um exemplo será a Via Mar, que será essa grande estrada que vai conectar Joinville até o contorno sul, perto lá de Florianópolis, com 6 pistas, 3 para ir, 3 para voltar. 120 km por hora. 120 km por hora. Então, são várias ações que eu quero colaborar com o governador Jorginho, para que nós possamos não somente trazer emenda, mas levar o sentimento de Santa Catarina, ser a voz dos catarinenses também lá. Tenho experiência para isso, sei que posso colaborar, já passei pela gestão municipal, que são meandros diferentes, porém, Santa Catarina é um estado hoje que ele precisa fortalecer a sua representação, é por isso que eu quero ser deputado federal. Uhum. E essa questão também o senhor citou a gestão do Jorginho Mello, né? O senhor vai também apoiá-lo para as eleições de governador agora? Sem dúvida nenhuma. E para a eleição nacional também? Sem dúvida nenhuma, nós estaremos com o PL. Eu saí do PL, fui para o Republicanos, foi um ajustamento que nós fizemos com o Jorginho Mello, e nós estamos fechados com todos os candidatos da coligação, estaremos com 22, estaremos com o governador para a sua reeleição e também na minha pré-candidatura a federal. O PL, o Republicanos em nível nacional, ele é um braço do PL, inclusive, né? Um apoio direto ao aqui no estado, principalmente, onde muitos candidatos do PL saíram para ir para Republicanos, eu sou um deles, né? Mas os republicanos, inclusive, por exemplo, Tarcísio Freitas é governador do Republicanos e é uma pessoa aliado, né, ao Bolsonaro e também aliado ao Flávio e que também incorpora esse sentimento e esse posicionamento de direita. A gente está falando até dos Bolsonaros ali, né? O senhor, quando o senhor foi prefeito, eu me lembro que até já chegando perto das últimas eleições municipais, o Jair Bolsonaro ia bastante para Balneário Camboriú. Vocês tinham uma boa relação com a família, né? O senhor tem uma boa relação com essa família, com a família Bolsonaro ainda? Bolsonaro foi, e eu falo assim de maneira muito injusta, né? Ele está cumprindo uma pena que não lhe cabe. Esse é um debate exaustivo, mas é também exaustivo, né, a indignação que hoje o brasileiro tem dessa sensação de injustiça. O maior líder da direita se encontra preso, né, encarcerado, por um julgamento, além de ser controverso e injusto, ele é um julgamento que parece que ceifou uma voz, né, em relação... Então nós tínhamos ali, até porque eu sempre elogiei muito a postura do presidente Bolsonaro, especialmente na época da pandemia, onde ele mandou muito dinheiro para todos os municípios de Santa Catarina, mandou recursos para todo o Brasil, para todos os estados, e até acho que falou pouco sobre isso, até acho que divulgou pouco sobre isso, mas eu sempre tive esse sentimento de reconhecimento, porque Balneário Camboriú, no seu momento mais difícil, teve dinheiro para fazer um hospital, para cuidar
não só dos munícipes da cidade, mas cuidou também dos outros municípios com o dinheiro que o governo federal mandou em época de pandemia. Então, e é uma cidade que tem, né, na sua economia liberal, tem toda essa afinidade com esse pensamento que a direita propõe. E o senhor citou, agora há pouco, o senhor exerceu o cargo de secretário de Planejamento aqui do estado de Santa Catarina, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco como foi esse período ali à frente da secretaria e também o período que o senhor exerceu à frente da FECAM, né? Federação Catarinense de Municípios. Bom, a FECAM eu exerci ainda quando eu era prefeito. A FECAM é um braço fundamental para o municipalismo. Mais uma vez, eu acredito e incorporei um pensamento municipalista na FECAM, por entender que a vida dos catarinenses acontece nos municípios, e foi uma experiência muito, muito fortalecedora. Inclusive, eu, como presidente da FECAM, eu tive a oportunidade de comandar um encontro que foi feito com os parlamentares catarinenses. Lá eu já colocava a minha certa indignação em que os prefeitos passam de ter com um pires na mão lá para Brasília para pedir os seus recursos. Isso é inconcebível hoje. E como secretário de Planejamento, eu tive a oportunidade também de acompanhar mais a fundo os detalhes da gestão do governador Jorginho. Desde das obras, ações, que muitas delas, a grande maioria, passa pela Secretaria de Planejamento, aonde ela mede os resultados, aonde ela deixa de pé o projeto. Tem uma diretoria dentro da nossa secretaria que se chamava Diretoria de Projetos, onde ela estrutura todas as ações, desde a parte orçamentária, como a execução, como tudo aquilo que o projeto precisa e deve trazer de resultado. E a Secretaria de Planejamento, ela mede os números do Estado. Dá um exemplo, ela que fez o levantamento do PIB, ela que faz o levantamento de qual a região que cresceu, qual a região que precisa ser melhorada. Inclusive, eu entreguei na minha saída um projeto único na federação, que ela mapeou todas as regiões do estado de Santa Catarina, levantando números, e esses números por inteligência artificial e por dados importantes, que dão, esses dados ao serem cruzados, indicativos para melhor assertividade dos prefeitos e do próprio governo do estado na tomada de decisão para ações importantes. Prefeito, eu tenho mais uma pergunta para te fazer sobre Balneário Camboriú. Aqui a gente vai e vem, fala de vários assuntos ao mesmo tempo, né? Mas a gente vê que hoje a cidade ela sempre está aumentando cada vez mais o movimento, isso é excelente. Mas o que dá para esperar pro futuro de Balneário? Há um temor, assim, da cidade colapsar? Porque é muito pequena, né? Em extensão territorial, né? O que o senhor pensa pro futuro de Balneário Camboriú? Na verdade, você falou, ela é muito pequena mesmo. Ela é a segunda menor cidade do estado de Santa Catarina. Porém, ela ainda tem espaço para o seu crescimento. E isso tem que ser feito de maneira muito inteligente. Nós somos cortados pela BR-101, que é quase uma avenida dentro da cidade. Nós estamos esperando com muita expectativa essa Via Mar, que vai passar perto de Balneário também, que vai melhorar o acesso à cidade, vai poder trazer o turista paranaense, por exemplo, que hoje está demorando horas e horas no trânsito. Mas a cidade ela pode se tornar um receptivo, e foi mudado agora o plano diretor. Espero que isso seja realmente uma tocada muito, muito importante que tem que fazer a iniciativa privada junto com o governo municipal no desenvolvimento da cidade. A gente precisa qualificar os espaços, a gente precisa melhorar a segurança pública da cidade, precisa melhorar a sensação de segurança, precisa melhorar a efetividade das entregas daquilo que é a população e daquilo que faz Balneário Camboriú se movimentar. Então, eu ainda acredito que Balneário Camboriú tem muito a crescer, tem muito a desenvolver, mas não pode perder, né, essa condição que ela demorou muito para ganhar, que é ser uma cidade segura. No futuro, o senhor pensa em ser prefeito de novo lá em Balneário? Olha, não, eu nesse momento não passa esse pensamento pela minha cabeça. Eu tenho um desejo hoje de cumprir, ou primeiro, antes de querer cumprir, eu tenho que buscar a eleição de deputado federal, né? Mas hoje esse é o meu esforço, a minha concentração, o meu desejo, minhas orações estão voltados para isso. Não, bacana. E sobre até ainda seguindo nessa linha de Balneário Camboriú, né? Eu me lembro na última eleição, eu acompanhei bastante, foi uma eleição bastante tumultuada no estado de Santa Catarina, né? Falar de maneira geral. O senhor teve como o senhor apoiou o Peter Grando, né? Como candidato, né? E era um nome que veio com bastante desconfiança, né? Pouca gente conhecia, mas ele quase conseguiu se eleger. Foi uma diferença de 4% ali no final. O que o senhor acha que poderia ter sido diferente para ter garantido essa vitória que acabou não vindo?
Olha, primeiro eu fui com muita, né, eu apoiei o nome do Peter com muita convicção e ao mesmo tempo entendendo naquele momento, pela sua experiência, ele já trabalhou na prefeitura municipal do município ao lado, ele trabalhou por muitos anos com comunicação, sendo apresentador de programa de rádio, fez uma campanha brilhante, um homem de caráter, um homem de família, um homem de posicionamento e que por muito pouco não chegou. Né? Na verdade, olha só, o primeiro colocado das eleições foi o branco, nulo e abstenção, mais de 37 mil votos. Depois veio a prefeita eleita. Depois, por 2 mil votos e pouco, veio o Peter Grando. Então, ela foi uma eleição controversa, por quê? Na época, então, o vice-prefeito, que era vice-prefeito, havia feito um compromisso com vereadores e a sociedade de que cumpriria o seu mandato como deputado federal, e foi isso que ele colocava. Deputado estadual, Desculpa, né? deputado estadual. Né? Chegou em determinado momento, ele mudou a sua postura e foi contra a eleição, quis voltar atrás na palavra que tinha dado, foi contra a eleição e por muito pouco nós não ganhamos a eleição municipal. Isso são águas passadas, passou. Acredito que fizemos o que deveríamos ter feito no sentido da gestão, erramos, como também acertamos. Né? Isso é importante entender que se aprende-se com os erros e se aprende-se com os acertos também. Porém, nós apoiamos e tivemos a participação na eleição, sempre com o melhor intuito que Balneário Camboriú continuasse sendo uma cidade em que ela evoluísse e ela não viesse, obviamente, retroceder. E agora, o senhor falou de caso eleito deputado, trabalhar bastante para os municípios, né? A sua futura campanha, a gente está em pré-campanha ainda, né? Mas a sua futura campanha vai se concentrar mais aqui na região do Vale do Itajaí ou pretende passar por todas as regiões do estado mesmo e abranger o estado como todo? Eu já estou passando por todas as regiões, somente com, né, assim, os colégios eleitorais da nossa região não é possível buscar a eleição, por isso nós precisamos ir para várias regiões. Estou sendo muito bem recebido, de maneira até surpreendente, porque as pessoas acabam reconhecendo o trabalho que nós fizemos em Balneário Camboriú. Acaba que no final de semana, né, não só a cidade de Brusque, eu sempre digo que Balneário é a melhor praia de Brusque. Sim. Os brusquenses estão sempre lá. Balneário Camboriú e Perequê, as duas. Então, a gente acaba sendo bem recebido e sendo bem... tendo voz, né? As pessoas querem nos ouvir sobre aquilo que pensamos sobre Santa Catarina e sobre o nosso país. E Balneário Camboriú, inclusive, eu imagino que é uma questão muito positiva para a campanha, porque ser prefeito de Balneário é uma vitrine política também, falando, né? E acredito que isso ajuda também Ajuda muito. Ajuda porque poderia ajudar negativamente, aliás, poderia atrapalhar negativamente se nós não tivéssemos feito um trabalho que as pessoas não reconhecessem, pelo contrário. As pessoas reconhecem o nosso trabalho, por isso me ajuda muito. Às vezes não sabem quem é o Fabrício, mas sabem que não, ele governou Balneário Camboriú, então por algum momento eles participaram do meu trabalho e isso abre portas. Né? Balneário Camboriú é uma cidade que nós também ajudamos a promovê-la no Brasil e fora do Brasil, com importantes parcerias. Trouxemos muitos investimentos para a cidade. Sim. Prefeito, para a gente encerrar, então, uma eventual eleição, né? O Fabrício eleito deputado federal, qual que vai ser a tua principal bandeira do mandato, assim, no sentido de áreas mesmo? Segurança pública, por exemplo, educação? Bom, primeiro eu vou ser um deputado municipalista na essência. Sim. Quero percorrer os municípios de Santa Catarina. Eu entendo de gestão, eu entendo de gargalos, eu entendo da onde que eu posso colaborar com os governantes locais e com os seus líderes e com a sociedade organizada, porque assim eu fiz quanto prefeito, assim eu fiz quanto secretário de planejamento, aonde também encaminhamos importantes soluções para os municípios. E ser um deputado municipalista é estar onde as pessoas realmente vivem, que nos seus municípios. Entendo a segurança pública como uma medida muito importante, porque segurança pública está ligada ao desenvolvimento do Estado. Então, quero ajudar muito o governador nisso e também quero ajudar na área de infraestrutura, que é uma parte que Santa Catarina acaba por ser esse maior receptivo hoje de imigração, imigrantes interestaduais. O Estado cresce e segurança, infraestrutura e educação. Excepcionalmente, não há como a gente manter a genética catarinense se não for pela educação,
colocando os nossos valores, colocando aquilo que nós cremos, que é um Estado que é liberal na sua economia, mas também conservador pelos seus costumes. E quando eu falo conservadorismo, eu não falo ser retrógrado. Eu falo de que ser conservador é muitas vezes entender de que, embora em tempos de tantas mudanças, princípios não podem ser negociados e princípios não podem ser mudados, né? Beleza, então, Fabrício, obrigado pela tua presença aqui. Eu desejo aí boa sorte nessa tua empreitada aí, nessa jornada, nessa campanha aí para deputado federal. Muito obrigado, parabéns aqui pelo espaço, uma alegria estar com você, que Deus abençoe as pessoas que estão nos ouvindo aí, ouvindo e assistindo. Também meu muito obrigado à nossa audiência. Esse programa está disponível de forma completa aqui no YouTube e também depois a gente vai divulgar os cortes no @portal Visão Mais. Até a próxima.